Vamos voltar então a falar sobre o fechamento do estado de São Paulo a partir de sábado. É quase tudo fechado. Para você que chegou agora, é importante você saber. Só os serviços essenciais vão funcionar no estado inteiro e vai ser assim até o dia 19 de março. Sobre toda a situação do estado de São Paulo, eu converso agora com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, o João Gabardo, que faz a gentileza de voltar aqui ao Expresso. Gabardo, boa noite, bem-vindo. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem sim, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Obrigada, Gabardo, por estar aqui com a gente. Gabardo, a gente, quando estava aí nos momentos finais de preparação do Expresso de hoje, a gente recebeu os números atualizados da pandemia em São Paulo, no estado de São Paulo. É muito grave, né? Eu vou repetir, porque revela muito do desafio, do tamanho do desafio que todos vocês que fazem parte, então, desse grupo têm pela frente. Hoje, o estado de São Paulo teve 367 mortes por Covid em 24 horas. Um novo recorde de internações. Mais de 7.600 pessoas internadas, pessoas na UTI. Isso é gravíssimo, né, Gabardo? Então, o que eu te pergunto de largada, tá na hora de retomar ali os hospitais de campanha e dar atendimento para todo mundo que vai procurar uma unidade, que está procurando, já que tem tanta gente aí piorando e a gente sabe que esses números aumentam? Mona Lisa, esse número que vocês apresentaram hoje, o número de óbitos no país, me fez levar a uma comparação. Quando o ministro Mandetta foi exonerado do Ministério da Saúde, foi na metade do mês de abril, nós enfrentamos a epidemia lá desde a metade de março até final de... Eu fiquei até o final de abril, o ministro saiu, tinha 1.924 óbitos no país. Pois hoje, em 24 horas, nós tivemos mais de 1.900 óbitos. Então, aquilo que a gente demorou mais de 30, 40 dias, enquanto nós estávamos no Ministério, se reproduziu em apenas 24 horas. Me chamou muita atenção esse número. O ministro Mandetta sempre falava que nós íamos chegar a 1.500 óbitos no dia, e parecia que isso não aconteceria. Nós passamos bem longe dos 1.500 óbitos. Bem, voltando para São Paulo, a questão dos hospitais de campanha, Mona Lisa, o governo do Estado de São Paulo, ele vai colocar leitos à medida que forem necessários. Não necessariamente naquele modelo de estruturas temporárias, como foram construídos os hospitais de campanha na primeira fase da epidemia. A ideia é que os leitos sejam colocados em instalações permanentes, de maneira que, ao final do processo, esses leitos eles vão permanecer no atendimento da população. Porque a população, quando acabar o Covid, nós vamos ter um passivo enorme de pacientes de outras especialidades que vão precisar de atendimento. Então, é importante que nós tenhamos esses equipamentos e todos os leitos que forem construídos ou que forem montados a partir de agora, que eles permaneçam para a população futuramente. É muito assustador esses números, é muito assustador o fato de vários estados brasileiros de estarem em colapso, já ultrapassarem 100% de ocupação dos leitos de UTI. Nós chegamos ontem aqui em São Paulo a 75%, nós estávamos até então abaixo de 75%, e o Plano São Paulo previa exatamente isso. Se nós chegássemos a 75% de ocupação de leitos, nós passaríamos para a fase vermelha, o que foi anunciado hoje pelo governador. O governador aceitou todas as recomendações do centro de contingência, no sentido de colocar o estado inteiro no vermelho, de fazer, diminuir a possibilidade da mobilidade das pessoas à noite, né, para tentar inibir um pouco essas aglomerações que costumam acontecer à noite, no final do dia, happy hour, festas, confraternizações e assim por diante. Sim. Caio, entra na conversa, que eu tenho também muito mais a tirar aqui de dúvidas com o Gabardo, mas vamos conversando juntos aí um a um. Vai lá, Caio. Gabardo, esses 14 dias podem virar 28, 21 dias, no mínimo 14 dias, no máximo 14 dias. Em que momento a gente vai saber se haverá regressão ou extensão desse prazo?
Eu posso dizer, Caio, que serão no mínimo 14 dias. Mesmo que, tomara que aconteça isso, em uma semana a gente ter uma melhora dos números, nós não vamos fazer nenhuma modificação nessa classificação antes de completar os 14 dias, exatamente para que nós tenhamos tempo de ter uma redução e um processo aí de interrupção na transmissão do vírus. Ao final dos 14 dias, nós teremos que reavaliar região por região, e possivelmente algumas regiões poderão avançar para o laranja, outras não poderão avançar para o laranja, permanecerão no vermelho, mas vai depender muito do que nesses 14 dias. Por isso que é importante que os gestores, que os prefeitos, eles façam o possível para fazer cumprir com as recomendações de distanciamento social nesse período de 14 dias. Eu também peço a compreensão aí para todos os setores da economia, todos que podem colaborar, além, obviamente, das pessoas individualmente, porque se nós formos efetivos nesses 14 dias, mais rapidamente nós vamos poder voltar a ter uma certa normalidade, passando para a fase laranja, onde tudo pode funcionar, não é? Mesmo que seja com alguma restrição de horário, com alguma restrição de ocupação, mas pelo menos fica um pouco mais parecido com a normalidade. Então é importante que todos tenham um empenho para ter o melhor resultado em 14 dias, para que ao final desse prazo possamos voltar para a fase laranja. Mas isso vai ser uma reclassificação analisada região por região do estado de São Paulo. O Gabardo, o nosso analista, o Fernando Molica, também participa da entrevista. Molica, sua pergunta. Doutor Gabardo, boa noite. Houve várias proibições, proibição de shopping, comércio de rua, galerias. Agora as igrejas foram autorizadas a ficar abertas. Essa decisão de manter as igrejas abertas, de todas as religiões, denominações, isso foi uma decisão técnica ou foi uma decisão política de olho no voto evangélico? Olha, Molica, esse ponto é um ponto que não teve parte do centro de contingência uma unanimidade dos votos. Dentro do centro de contingência, boa parte dos consultores também acham que isso não deveria ficar aberto. Mas temos que considerar que existe um decreto que foi um decreto federal que coloca as igrejas como serviço essencial. E, sendo considerado como serviço essencial, nós ficamos com pouca margem para fechar esses serviços aqui no estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, nós criamos uma série, isso foi um resultado da discussão do centro de contingência, uma série de exigências para que sejam cumpridas, tanto do ponto de vista de número de pessoas que poderão entrar nesses locais, como o distanciamento social, o uso de máscaras, a impossibilidade de ter toques entre as pessoas, cumprimentos, beijos, abraços, e mesmo fazendo parte da liturgia das religiões. Então tem uma série de exigências que precisam ser cumpridas, mas esse é um ponto que não existe unanimidade e tem pessoas que defendem que mesmo com esses cuidados de distanciamento social é um espaço que pode gerar contaminação das pessoas. Sem dúvida, claro. A gente está falando, você acabou de dizer, Gabardo, qualquer ambiente que gere aglomeração, claro, qualquer templo religioso, qualquer reunião religiosa, aglomeração muitas vezes é inevitável e os contatos também, apesar aí da gente bater na tecla do tal distanciamento. Mas a gente continua, Gabardo, com os nossos analistas participando também da entrevista. A entrevista é especial, o dia é importante, o sinal de alerta aí está piscando em vermelho. Thais Arbex agora faz a sua pergunta. Boa noite, Gabardo. A gente viu no começo da semana uma sugestão do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde sobre uma medida nacional. Eles sugeriram ali um toque de recolher nacional. Mas muitos governadores dizem que não têm capacidade de fazer isso justamente porque a gente também está sem o auxílio emergencial. Eu queria a sua avaliação sobre isso e queria saber também uma segunda pergunta, se nas medidas, se é nessa fase vermelha, haverá a possibilidade dos comerciantes conseguirem uma espécie de
flexibilização, drive-thru, por exemplo? Essas duas perguntas, Gabardo. Thaís, se fosse na coletiva, ficaria só na primeira pergunta, mas aqui vocês é que mandam. Aqui não dá para fugir, então, Gabardo. Não dá para fugir, então vamos ter duas respostas. Vamos começar pela segunda. Sim, os restaurantes podem continuar fazendo o atendimento, não de forma presencial, eles podem fazer através de teleentrega, pode fazer também com a busca do alimento que tenha sido previamente encomendado, isso é possível, além de outros elementos que participam desse processo aí no item da alimentação, eles podem continuar funcionando normalmente. É o caso das padarias, é o caso dos açougues, é o caso dos supermercados. Os bares não, os bares ficam somente com a possibilidade de funcionamento quando está no laranja e assim mesmo até às 20 horas. Então agora, nesse momento, não é possível funcionamento de bares. Os restaurantes podem funcionar de forma não presencial. Sobre a primeira pergunta, que é a respeito dessa comunicação que foi gerada aí pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, eu já tenho defendido essa tese. Fica muito fragilizada a posição dos gestores estaduais em tomar essas medidas sem o apoio e sem uma coordenação nacional. É necessário que haja uma coordenação nacional. Também acho que os governos estaduais sozinhos não vão ter condições de fazer tudo o que está previsto nesse documento. Até porque parte das recomendações que são necessárias não são atribuições dos governos estaduais. Eu dou como exemplo a questão dos aeroportos, o transporte interestadual. Se nós hoje quiséssemos identificar qual que é a forma, qual é a maneira que predominantemente está ocorrendo a transmissão desse vírus, dessas variantes do vírus, não tem nenhuma dúvida. Sim. O vírus ele está sendo transmitido pelos aeroportos, pelos voos, pelos aviões e pelos ônibus que fazem transporte interestadual. Então, se nós quisermos dar uma bloqueada na transmissão dessa nova cepa, né, dessa variante, esse transporte aéreo, transporte interestadual, deveria ser interrompido no mesmo período em que os estados vão fazer o fechamento de todas as atividades não essenciais. Então, é fundamental que haja essa participação do Ministério da Saúde e eu ainda tenho a expectativa de que isso possa ocorrer. Gabardo, falando sobre trânsito, sobre realidades distintas, vamos olhar aqui para São Paulo, né? A maior cidade do país com as suas diferenças. A gente vê fiscalização absolutamente diferente de bairros da Zona Sul, de bairros da Zona Oeste, de bairros mais nobres, vamos dizer assim. Mas os bairros mais distantes, os mais periféricos, onde há grandes, imensas concentrações de pessoas, a fiscalização ela é pífia, para não dizer quase nula. Esse é o relato que eu escuto quase todos os dias das pessoas com as quais eu converso aqui na CNN. Entre expectativa e realidade, como é que a gente pode melhorar a fiscalização e sim colocar barreiras, porque a fiscalização é uma barreira efetiva para aglomerações, para festas, para bailes, para estabelecimentos que ficam abertos nessa situação, nesse momento tão crítico de São Paulo, que a gente acabou de passar números e daqui a pouco eu vou reiterá-los também. Gabardo, o que você acha? Mona Lisa, eu não acredito que a fiscalização, por mais eficiente que ela seja, ela vai conseguir ter um resultado altamente positivo se nós não tivermos a colaboração das pessoas, colaboração das comunidades. É muito difícil a presença física dos fiscais da vigilância sanitária ou dos membros da polícia militar em todos os locais. Até porque essas aglomerações elas ocorrem, mas rapidamente elas são desmobilizadas e a presença da fiscalização é identificada, rapidamente se desfaz aquela aglomeração, a festa
para por alguns minutos e sai dali a fiscalização, sai dali a vigilância sanitária e tudo volta ao normal. Então, isso, as pessoas têm que se dar conta que elas são responsáveis. Eu tenho dito, esses jovens que estão fazendo essas aglomerações são os responsáveis pelas mortes dos seus familiares. São responsáveis pelas mortes. São eles que são os vetores, são eles que, numa atitude absolutamente incompreensível, se expõem graciosamente nessas festas. Esses organizadores dessas festas deveriam sofrer punições, no meu entendimento, mais pesadas, e eu entendo que o mais pesado nesse momento não é uma multa, não é nem fechar o estabelecimento, é fazer com que essas pessoas permanecessem dentro de um hospital de pacientes Covid durante uma semana, 10 dias, fazendo a higienização desses pacientes que ficam em respirador sem controle esfincteriano, porque é isso que o pessoal da saúde tem que fazer o dia inteiro com esses pacientes. Essas pessoas deveriam estar dentro dos hospitais acompanhando e preparando os corpos para irem para o velório. Deveriam estar presentes, vendo o que acontece com alguém com falta de ar, com dificuldade para respirar e morrendo lentamente. E acompanhar também o trabalho incansável dos profissionais de saúde. Não conseguem imaginar o que significa alguém fazer um plantão de 24 horas num hospital desses, correndo de um lado para o outro, atendendo uma parada cardíaca num lugar, atendendo um outro paciente que se estubou, perdeu o tubo de ventilação, num novo paciente que está chegando, uma parada cardíaca que está acontecendo simultaneamente em 2 lugares. Essa é a realidade dos profissionais de saúde nesse momento. Então é incompreensível que alguém, mesmo sabendo disso, tenha esse tipo de comportamento. E não é a fiscalização que vai conseguir ter resultado. Isso é o bom senso das pessoas, porque a fiscalização ela vai poder estar presente em alguns locais, em alguns momentos, mas ela não é onipresente, de forma alguma. E agora, tem uma questão. Eu considero que o número de pessoas que não cumprem com as exigências, com as recomendações, não é um número tão significativo, Mona Lisa. Eu não acho que esse número seja maior que 4, 5% da população. Se nós conseguimos que 95%, 90% da população tenha um comportamento correto, isto gera um crédito muito bom na redução da possibilidade da transmissão da doença. Nós vamos perder 4, 5% de responsáveis que não atendem às nossas recomendações. Agora, o pior de tudo isso é este grupo que faz isso faz porque é uma maneira de protestar, porque alguém diz que é contra as recomendações de distanciamento social, alguém diz que o uso da máscara não é necessário, alguém diz que a população devia andar normalmente, porque dessa maneira nós teríamos mais rapidamente uma imunidade de rebanho. Bom, isso aí nós temos que conviver também com essas pessoas que fazem isso de forma deliberada, né, para seguir recomendações que também são, infelizmente, disponibilizadas para a população. Sem dúvida. Ô, Gabardo, eu quero te perguntar também, baseado em todo esse contexto, eu vou repetir, eu disse que eu ia repetir porque é muito importante e tem muita gente que chega aqui no Expresso a essa hora, mais ou menos umas 8 e pouco da noite. Hoje, recordes de internações no estado de São Paulo. 7.688 pessoas em UTI por causa da Covid. Se a gente colocar os números de enfermaria, esse número salta para 17.269. Então vamos lá, Gabardo, diante dessa situação, diante dos números, por que os profissionais da educação podem ficar sujeitos a tudo isso? Ouvi isso muito também. Professores, funcionários de escola, pessoal de limpeza de escola, familiares de alunos, por que a questão das aulas? Claro, escutei o outro lado também, é necessário que as crianças, os adolescentes possam ir para a escola, mas por que uma parcela da população pode ficar mais sujeita a toda essa circunstância absolutamente peculiar e preocupante no estado mais rico do país, mais populoso também? Esse é um outro ponto também que não existe unanimidade de opinião em relação a esse retorno. Agora, o que foi apresentado hoje pelo secretário da Educação é que
essa presença física nas escolas, ela vai ficar restrita àquelas populações ou àquelas crianças em que o peso do benefício dela ir, mesmo nessas condições à escola, seja maior que o risco dela apresentar, ter a possibilidade de ser contaminada pelo vírus. Então, são crianças que precisam se alimentar e muitas delas, a oportunidade que ela tem de se alimentar é estando presente na escola. São aquelas crianças que têm alguns problemas neurológicos, são crianças que têm algumas situações clínicas em que o risco dela permanecer em casa é mais alto do que esse risco medido, controlado, que ela tem em escola. Então, essa decisão de ir ou não, ficou muito claro hoje na posição da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que ela é uma decisão que deve ser tomada entre uma discussão dos pais com a escola e analisar pontualmente, caso a caso. Então, aquelas situações em que vale a pena esse risco, porque o benefício dela ir à escola é maior, tem que considerar essas crianças que não têm condições de fazer o seu acompanhamento de forma virtual das aulas, porque tem dificuldade com o computador, com a rede de transmissão de dados, com o local para poder fazer isso de uma forma minimamente adequada. Então, são essas crianças que irão, é um número muito pequeno de crianças que irão à escola e contando com todas as recomendações de proteção que são necessárias, tanto para os professores como para os alunos. Mas eu insisto, esse é um ponto que também é bastante polêmico, mas a decisão do Estado de São Paulo é que a última coisa que será fechada no Estado de São Paulo são as escolas. Nós temos ainda outras atividades consideradas essenciais que estão funcionando. E a escola, para essas crianças, é considerado como uma condição necessária e essencial. Gabardo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por responder 2 perguntas em uma, como fez a minha parceira Thaís Arbex, mas o contato é importante, o momento sim é importante, eu diria fundamental. Quanto mais informação, mais clareza, mais a gente pode tentar sonhar com uma realidade menos dura, né? No momento está difícil até sonhar com qualquer coisa nesse sentido. Muito obrigada, Gabardo, até uma próxima. Obrigado, boa noite para vocês.